o professor Carlos já vai dar sequência, nós vamos orar para o nosso irmão presbítero Messias. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos por mais essa oportunidade de podermos estar aqui, Senhor, unidos e unidos na tua presença. Pai, juntos, Pai, aprendendo a tua palavra. Agora pedimos que o teu Espírito Santo venha trazer clareza, venha iluminar as nossas mentes e nossos pensamentos. Capacite, Senhor, o professor nesta noite, meu Pai, para que nós possamos sair daqui cheio da tua graça, de sabedoria da tua palavra. Fique conosco, é o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Os alunos que não vieram semana passada, na verdade nós temos dois alunos aqui, são nossos dois calouros, né? Um é o Gustavo e a outra é a Evelyn. Como é que nós vamos recebê-los agora à noite? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Volte sempre. Vocês sabem que calouros assim, né? Tem que se sujeitar, né? Não, calouros assim tem que se sujeitar aos veteranos, né? Então assim, semana passada nós iniciamos falando sobre bibliologia, fizemos um apanhado geral, né? Hoje o nosso professor vai dar sequência e concluir essa matéria. Então os irmãos têm a oportunidade aí de estudar uma excelente matéria. Queremos nos dê uma boa aula, né? Nos dê uma oportunidade de aprendizado. Boa noite, graças a Deus a todos, amém? Amém. Vamos fazer uma lista, só colocar o celular no silencioso aí, tá bom? Por favor, risco de dar mal. Irmãos, o pastor Josué iniciou a matéria, né? E ele, pelo que me passou, ele deu uma visão ampla do assunto, né? Então, acredito que os irmãos tenham uma base acerca daquilo que nós iremos falar hoje aqui. No dia da inauguração, né? A gente explicou a importância da teologia, né? E desmistificamos algumas ideias, alguns pensamentos que nos é ensinado em razão do posicionamento que cada igreja tem, que cada denominação possui, e percebemos o quão danoso isso é quando se trata do estudo da palavra de Deus. Tá? Quando nós buscamos conhecer mais a palavra de Deus, quando nós nos dedicamos mais ao seu estudo, nós nos tornamos pessoas melhores. E a cada dia que passa, tenho certeza que os irmãos que já são melhores, né? Que já são ótimos irmãos, por estarem se dedicando no ensino da palavra, vão evoluir ainda mais. E o que é necessário para que haja evolução? Como um computador ou notebook, né? Computador ou notebook, você tem que ter o mínimo aceitável de qualquer equipamento. 4 GB, 8, 16, 20. Né? Se você tem um equipamento que ele vem com 4 GB, se você não tem um slot, que é um slot, um espaço para aumentar a sua quantidade de armazenamento, você fica limitado. Então você precisa o quê? De um slot para que você tenha condição de o seu computador, o seu notebook, o seu equipamento, por exemplo, é de 4 GB, você pode aumentar para 8, expandindo a capacidade de armazenamento. É a mesma coisa conosco, tá? É a mesma coisa com cada um de nós. Para que nós possamos evoluir
queremos crescer, crescer eu falo em todas as esferas possíveis, nós precisamos nos permitir a expansão. Se eu fico preso, se eu me detenho no posicionamento limitado, ou regrado, ou institucionalizado, automaticamente a minha capacidade de compreensão daquilo que é novo se torna limitada. E nós estamos então aqui estudando a palavra de Deus para que nós venhamos expandir, adquirir conhecimento, enxergar possibilidades, enxergar caminhos e, acima de tudo, alcançar a verdade, que é Cristo. Se Cristo diz que a sua palavra é quem testifica dele, logo, quanto mais da palavra conhecermos, mais do nosso Senhor teremos. Amém? Então, a matéria de bibliologia, nós vamos dar continuidade. E nós vamos falar a partir, irmãos, da página de número 32 da nossa apostila, do nosso livro. E os irmãos já começaram a responder o questionário. É bom responder mesmo, porque provavelmente nós vamos tentar encerrar essa matéria, para que na próxima semana o pastor Josué já tenha aí a liberdade de dar continuidade em outras. Então, se os irmãos tiverem dúvidas, se os irmãos tiverem alguma dúvida, seja qual for, os irmãos perguntem para que a gente possa, na medida do possível, esclarecer. Amém? Os irmãos não conhecem, a minha esposa hoje veio, está aqui comigo. Isso é muito bom, feliz com isso. Nem sempre ela pode estar, mas hoje ela está lá. Isso é importante. A página 32 em diante fala-nos da história das tradições. Como eu falei aqui há 2 semanas atrás, irmãos, o pastor Josué, quando esteve visitando uma igreja lá perto de onde eu moro, ele falou que uma coisa muito interessante se fixou. Ele falou que qualquer livro que a gente venha ler, com o passar do tempo, aquele livro ele não tem mais impacto na nossa vida. Diferentemente da palavra de Deus, que quanto mais nós lemos, mais a presença do Senhor nós temos e sentimos. Isso é uma certeza absoluta, e em função disso, mesmo com tantas existências que a gente conhece, a Bíblia é o livro mais lido do mundo, mais impresso do mundo, mais comprado do mundo. E isso é bom. É bom porque você tem material disponível para a expansão do Evangelho. Agora, o que o homem faz em detrimento a essa condição dada pela tecnologia é limitar o acesso à palavra de Deus. Por exemplo, se os irmãos observarem no período antigo, quem apenas tinha acesso à leitura dos textos bíblicos? Irmão, sabe? Só uma classe de pessoas tinha acesso ao conteúdo bíblico, à leitura da Bíblia. Nós falamos isso aqui. Só o clero. Então, só quem fazia parte do clero tinha condição ou tinha acesso da leitura da Bíblia. Bíblia essa que no período medieval antigo, conhecido na história da igreja como a meia-noite da igreja, só tinha um único modo de ler o texto bíblico, que era através de um único idioma. Qual era esse idioma? Os irmãos lembram qual era esse único idioma que tinha a Bíblia à disposição naquela época? Os irmãos lembram? Latim.
Então, para que eu pudesse ter conhecimento da palavra de Deus, eu tinha que ser do clero e tinha que entender latim. Então, se eu não tivesse o conhecimento do latim, ou se eu não fizesse parte do clero, eu não teria acesso a... Bem? Fixou isso? E por qual razão, de tantos idiomas que tinha, por qual razão, vamos prestando atenção e vamos fixando essas informações, por qual razão só tinha o latim para a gente estudar, ou para a gente ler? Porque a Bíblia ela foi escrita em, os irmãos lembram? Quais são? Vamos lá, vamos trabalhar. O HD. Hebraico, aramaico e grego. Tá? Então a Bíblia ela foi escrita em aramaico, hebraico e grego. Certo? No início do Pentateuco, ela foi compilada totalmente no hebraico. E onde que entra o aramaico aí? Os irmãos lembram? Os irmãos vão anotando, pode falar. Onde que entra aí o aramaico? É uma pista. Vamos ler 2 Reis. Vou anotando aí, viu, irmãos? Hoje nós vamos sair daqui só às 22 horas, viu? Se alguém quiser morrer, pode morrer, mas eu não sou apóstolo Paulo para orar e ressuscitar, não. Se quebrar o pescoço, não é comigo, não. Chama o pastor Josué. Vamos ler 2 Reis 18, 26. Segundo Reis, grifem aí. 2 Reis 18, 26. 2 Reis, quem pode ler bem alto para a gente? Em alto e bom som, grife isso daí. 2 Reis 18, 26. Diz como lá. A minha tradução é diferente, é mais dinâmica, então vai ficar. Vamos lá, quem se dispõe a ler? Pode ler bem alto, bem alto. Então disse Eliaquim, filho de Ilquias, Sebiná, de Joá, Absaque. rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está em cima do mundo. Pronto. Siríaco é aramaico. A minha diz aramaico, né? A minha diz aramaico também. Aramaico e hebraico. Então o que acontece? Quando o reino do norte, quem que era o reino do norte? Israel. E o reino do sul, quem era o reino do sul? Judá. Vamos lá, irmãos. Faltou um vale, hein? Então, quando o reino do norte, principalmente o reino do norte, que tinha quantas tribos? 10. Quando o reino do norte, que tinha 10 tribos, foi sitiado por quem? Pelos assírios. Os obreiros não valem, hein? Tá bom, então. Pelos assírios. O ano. Vamos lá. Começa com o número 7, mais outros 2 números antes de Cristo. 700 e... Rapaz, já deu muita publicidade. 58. Ixi. Por aí, nessa faixa aí. Os irmãos estudem depois. Quando o reino do norte foi sitiado pelos assírios, e muitos desses irmãos do norte foram levados cativos, e consequentemente depois de 200 anos a Babilônia invade o reino do sul, né? Tanto é 200 anos depois. 200 anos depois, aproximadamente. Não estou dando números exatos, tá? Estou dando números exatos, 200 e alguma coisinha.
O interessante é que Jeremias, ele orou a Deus para que não acontecesse com o sul o que aconteceu com o norte. Deus repreendeu. Né? E Deus disse, falou, por que você ora por esse povo, de coração duro, de dura serviço, que não me ama? Ou seja, Deus repreendeu. Deus não queria que Jeremias orasse pela nação, porque ele ia acabar com a nação, que é aquilo que nós falamos na primeira aula com relação a se Deus cria um mal. Então Deus não aceitou a oração de Jeremias. Deus não aceita a oração, viu? A oração que Deus não aceita, é bíblico. Porque Jeremias orou pela nação e Deus, ó, não quero que você ore por essa nação. Eu já estabeleci o que eu vou fazer. O povo é ruim, o povo não me ama, o povo me traiu, o povo não tem perdão, eles não querem mais a minha presença. E eu já levantarei uma nação que vai contra essa nação, que foi os babilônios. E aí os babilônios, eles fazem uma inserção no meio do sul, e aí sitiar o norte, sitiar o sul, passam-se mais de 400 anos cativos. Imagina, o Brasil tem 500 anos, pouco mais que isso. Imagina, 400 anos no mínimo, foi um pouco mais que isso, cativo, onde você não fala mais o seu idioma. Já pensou? Vamos supor, os Estados Unidos invadem o Brasil, e depois de 400 anos, português é esquecido aqui, as pessoas vão falar o quê? Inglês. Por exemplo, a Índia foi colonizada pelos ingleses. Além deles falarem o hindu, eles falam o quê? Inglês. Tem coisa que é para inglês ver, né? Exatamente. Seria uma boa, né? Porque você falando inglês, você está no mercado de trabalho com grandes vantagens, né? Um mendigo lá da América pode ser um diretor de uma empresa aqui falando inglês, né? Enfim. Então, quando acontece isso, a língua hebraica, ela é esquecida pelo povo. Então, no início da Bíblia, se você for pegar o Pentateuco, a Tanakh, que é os livros de Moisés, a Bíblia judaica compõe-se só desses livros e alguns salmos, ela foi escrita em hebraico. Com o rompimento da nação e essas nações terem sido sitiadas pelos assírios e babilônios, a língua é esquecida e a partir daí eles falam, como a Bíblia nós observamos aqui na Bíblia, começam a falar aramaico. E aí se estabelece o aramaico como língua oficial daquela nação, daquele povo, de 400 anos depois. Tanto que já no período romano foi solicitado que 70 sacerdotes sábios fizessem essa tradução conhecida como Septuaginta, que é a tradução dos 70, Septuaginta é 70, na verdade foram 72, mas eles arredondaram 70, o povo gostava de arredondar, excluíram 2, né? Essa palavra não vai cair em nenhuma das provas, vocês vão aplicar pra gente. Não, tá tranquilo, isso aqui tudo que eu tô falando tá aqui, tá de boa. Não, mas mesmo se tiver aqui, não vai. Ó, vem na página 33, no último parágrafo, Septuaginta. O negócio aqui é bem complexo. Então eles iniciam a partir dali a tradução do aramaico para o grego, porque era a língua universal da época. E aí eles começam a falar o grego, que era dividido em 2, né? O grego dos estudiosos e o grego do povo. E era o grego do povo, que era o grego koiné, que eles falavam nas praças para tratar sobre diversos assuntos. E o grego clássico era mais para assuntos filosóficos, mais rebuscados. Então vocês perceberam aí a divisão como se deu? Até aqui foi hebraico, por conta de uma situação daqui para cá foi aramaico, e por conta de outra situação daqui para cá foi hebraico. A língua romana era qual? Era o grego? Era o latim. Estamos no grego, agora vamos para o latim. A língua dos romanos era o latim.
A grega passa a ser colocada de lado, e a partir daí o latim começa a ser a língua utilizada pelos povos da região. E aí se faz necessário, como já disse aqui, essa tradução para o latim. E se estagnou. Desde o primeiro século da igreja, por volta do ano 100 depois de Cristo, até 1350, a Bíblia só era em latim. Você vê, mais de 1000 anos, somente latim. Foi? O apóstolo Paulo? Grego, hebraico e aramaico. Cidadão romano por descendência dos pais. Provavelmente ele falava latim, como o próprio Cristo também falava latim. Mas a Bíblia, ela ficou mais de 1000 anos somente no latim. Até que a Igreja Católica, já estabelecida, ela se distanciou tanto do credo cristão dos primeiros pais da igreja. Quando eu falo pais da igreja, os irmãos sabem o que significa, né? Pais da igreja são os primeiros líderes que constituíram as doutrinas fundamentais da igreja. Cita um exemplo aí de um pai da igreja. Vamos lá. Cita aí, José. Não, os Eles primeiros. são reformadores. Os primeiros. Jerônimo? Não, os primeiros. Paulo. Também não. Vamos lá, os pais da igreja. O Clemente de Alexandria. Agostinho foi também? Augustinho de Hipona. Quem mais? Lutero não, né? Lutero foi bem depois, né? Foi bem depois. Lutero já veio mais pra cá. Ela conta a língua. Vamos lá. São muitos. Eu citei aqui, tem aqueles livrinhos verdes que inclusive no grupo eu coloquei. Vai lá no grupo que você vai ver lá. Tem o livro dos pais da igreja. Policarpo. Você não está no grupo da igreja? Porque ele é bem próximo, Puxa. né? Depois a gente vai ver isso aí. Então esses são os pais da igreja, está lá no grupo. Eu compartilhei com vocês no grupo a coleção completa da patrística, está lá. Eu vi lá. Né? Então esses são os pais da igreja. Então a formalização de uma teologia, ela se deu através desses. Em contrapartida aos pais da igreja, tem os hereges, né? Aí você tem outros hereges. Aí tem muitos. Ciro, Montano, né? Quem mais? Marcião, quem mais? Do marcionismo, montanismo. Quem mais? Quem mais aí pode ir? Calvinismo, não, cadê? Pelágio, né? Os arminianos. Aí. Olha só. Calvino é Agostinho de Hipona, não era um herege. Agostinho de Hipona não. Então esses são os pais da igreja. Então todos esses aí, a estrutura teológica, se vê tudo no latim. Só que a igreja se distanciou. E aí inicia-se, por volta dos anos 1300, conhecido como que esse mês é comemorado, 505 anos, eu acho. Pré-reformadores? Começa a pré-reforma. E na pré-reforma, o padre, né, o estudioso de Oxford, John Wycliffe, sente o desejo do coração, né? Entende a necessidade de Deus às pessoas, você vê, mais de 1000 anos. E aí ele tem o desejo de pegar essa Bíblia em latim e traduzir para o inglês. Bíblia essa que eu também coloquei lá no grupo de estudo. Tem a Bíblia de Wycliffe lá, no inglês original da época. Coloquei lá no grupo. Tá lá. E aí ele começa a traduzir a Bíblia para o inglês. Ele morre, chegando próximo dos 100 anos, e os seus colegas de Oxford dão continuidade à
tradução e se conclui, porém, por ser uma Bíblia de um custo muito alto, devido ser totalmente feita à mão, fica restrito, as pessoas não têm um acesso fácil e ela não tem uma grande projeção, mas o impacto que causou na igreja da época foi tamanho que depois dele, outros irmãos, já por volta do ano de 1500, está aqui na página 33. Ele é o Ganso, pastor? Oi? Esse John Cliff é o Ganso? Não, o Ganso é o John Hus. John Hus é o Ganso, né? Márcio Ganso. Que é contemporâneo. Contemporâneo. Daqui O 6 Wycliffe anos, no Reino Você não Unido. sabia não que ele era contemporâneo, não? John Hus, né? John Hus, o Wycliffe era no Reino Unido, John Hus, hoje seria a República Tcheca. Hoje, dias de hoje, né? Os irmãos, vamos ver aí a página. Não, tá no alto, tá? Na página 37. Então até o Wycliffe só tinha o latim, né? Como que era conhecida do latim mesmo? Nós tínhamos a Septuaginta, né? O latim era conhecido como como qual o nome? Como que era conhecido? Tá aqui, irmãos. Como que é? Vulgata, irmãos. Vulgata, latim. Fixa aí. Vulgata, latim. Você vai de churrasquinho de gato, você vai lembrar do gato, aí é gato, vulgata. Entendeu? Palavra forte. Pronto. Aí na página 37, pode falar. Em relação às traduções de linguagem, você acha que tem alguma diferença da tradução, tipo, do português do latim, do latim do português? Tem, com certeza. Ó, vou te dar um exemplo. A palavra Bíblia. O que significa Bíblia? Não, mas às vezes pode mudar. Tipo, Não, tem. O que significa Bíblia? Falei do ele. Peraí, eu anotei aqui. O que significa Bíblia? Bíblia é um conjunto de livros. Certo. Pequena Bíblia. Um conjunto de livros, né? A Bíblia significa conjunto de livros. A palavra Bíblia aparece aqui? Não. Aparece? Só na cara. Aparece? Não. Não aparece. Mas no grego aparece. Lê para mim aí, 2 Timóteo 4,13. Lê aí. O Novo Testamento foi escrito em que idioma, irmãos? Grego. Em grego, né? Lê aí, 2 Timóteo 4,13. 2 Timóteo 4,3? 4,13. O que está escrito lá? 13. 13. O que diz lá? A capa que deixei em Troade. Paulo quer que traz o que? A capa? Que deixei em Troade com carpo. Sim. E traz o que mais? Peraí. Quando vieres, traze contigo. E também os livros, Pronto. especialmente os A palavra Bíblia está aí. Em grego é Bíblios. No lugar de livro. É Bíblia. Bíblios. No grego. Então percebe que no nosso idioma em português não tem a palavra. Não aparece a palavra Bíblia aqui, não tem. Mas no grego tem. E aí quando você traduz do grego para o português, qual é a palavra equivalente em português? Bíblia é livro. Então quando eu falo livro em português, no grego eu me refiro a Bíblios. Bíblia. Entendeu? Então tem muita diferença. Muita diferença. Outra dúvida que era para eu ter perguntado na primeira Se eu não souber, aula, eu reverendo. quando você falou, mas acabou que nem você estava se referindo aos evangelhos. E você Foram mais de falou- 200. Isso, e você falou que tinham mais evangelhos, porém não foram selecionados. Não foram canonizados. Por quê? Não foram canonizados porque, segundo aqueles que fizeram a seleção, os pais da igreja, eles não tinham inspiração. Primeiro ponto, inspiração, nós vamos falar sobre um pouquinho aqui, se o tempo não deixar. Inspiração, segundo eles não havia inspiração, não havia sincronia de informação entre os evangelhos, tanto que você vai perceber que tem 3 evangelhos que ele é conhecido como evangelho o quê? Sinóticos, pela semelhança textual, que é qual? O que são quais? Mateus, Marcos e Lucas. E João é um evangelho também, mas não faz parte porque ele parte de uma linguagem diferente. Mas, segundo os que selecionaram, inspirado. Então, primeiro, inspiração. Segundo, autoridade. Né?
concordância entre os textos e a relação que os textos tinham com os escritos passados. Então, esse era o critério crivo dos pais entenderem que determinado livro poderia ser inserido ou não. Por exemplo, o Evangelho de Judas não está. O Evangelho que segundo escreveu Pedro não está. Entendeu? Nem Bel e Dragão. Bel e Dragão também não. Nem Bel e Dragão nem Suzana. Judite também não está. Não está. Né? Lili. Entendeu, irmãos? Então, lá na página, mais alguma? Tá tudo certo, irmão? Tá, obrigada. Então, se os irmãos verem lá na página 37, no século XV, você vê, só tinha só Vulgata Latina, né? O latim, né? E aí, no século XV, o que acontece no século XV? Existe o primeiro passo para a publicação de livros, ou a Bíblia, em uma escala maior. Quem foi esse cara aí? O que está escrito aí na página 37? Quem pode ler para a gente aí? Na página 37, quem foi esse irmão? Fala aí, irmão. Referente à tradução de Martinho Lutero, dentro da história, quando ela entra? Depois daqui. Depois ainda? É reformador. Primeiro foi o Wycliffe, 1350 a 1398. E aí depois, só que no século XV, por volta de 1512, 14, 15, por aí, que esse camarada aqui, qual é o nome do camarada? Isso, tá aqui. Quem é, irmã? Quem? Tentando falar isso como. Glória que tiver. Agora eu entendi. Parecendo eu e como diz. Lógico. Aí o que ele faz, esse camarada faz? Ele desenvolve um equipamento, né? E com esse equipamento, essa prensa, ele começa a agilizar o processo de tradução e começa a publicar a Bíblia em vários idiomas. Que no vídeo que eu fiz, não sei se os irmãos viram também, está lá no vídeo, eu falo esses primeiros idiomas. Que inclusive na segunda tiragem, está tudo lá no grupo, irmãos, olha lá, hein? Esse é o responsável do lucro, hein? Cobre ele. Inclusive, os irmãos encontram essa Bíblia muito boa, que foi na segunda tiragem, já por volta de 1600 e alguma coisa, não me recordo agora exatamente, que foi a Bíblia Reina Valera, que é uma Bíblia em espanhol, que é ótimo. Então, se você quer aprender espanhol, ou está fazendo um curso de espanhol e quer aprender, procura a Bíblia Reina Valera. E aí você vai ler a Bíblia em espanhol. É excelente tradução. Reina Valera. É em espanhol. Mas já vai entender pelo vídeo, a gente? Não, se você está aprendendo aqui. Eu aqueci, pelo canal. E aí está aqui, ó. Eu falei no vídeo, mas está aqui na página 38. Eles traduziram isso depois de 1500. Já no período de Lutero. Eles traduziram, ó. Eles traduziram para o alemão, que foi Lutero, boa parte, Lutero traduziu, italiano, francês, tcheco, holandês e catalão, que é depois a língua que ia dar base em alemão. Só em alemão. Que seria a base da língua espanhola, o catalão. A base do espanhol vem do catalão. É por isso que até hoje existe aquela confusão lá. Na Catalunha, Espanha, aquele grupo separatista ETA, né? Que explode metrô, não sei o quê. Tem lá agora, tem o Hamas, né? Tem o Hamas, tem o Hezbollah, né? Tem o Jihad. É cada grupo, né? Estranho, né? Esse grupo bacana, rapaz. Os jihadistas também? O negócio vai ser mais longe esse negócio aí. Também arminiano. Tem um grupo que é bem complicado esse grupo. Né? E aí depois, no século XVI, que eu falei, já vem depois de Lutero, aí vem, como eu falei, vem o espanhol, que inclusive Reino Valera depois tem essa tradução aqui, o dinamarquês, o inglês. Por que o inglês? Porque o inglês mudou. O inglês de Wycliffe era um tipo de inglês diferente do inglês mais moderno. Sem contar a dificuldade da Bíblia de Wycliffe ser feita em inglês de produção.
E aí então teve o inglês, o islandês, o polonês e o finlandês. E aí no século XVIII, lá 1800 e alguma coisa, que aí chega para nós em português, que eu falei também lá de Almeida, né? Do padre Almeida, que é calvinista. Muitas línguas. Tá gostando? Acho que eu sou calvinista. Então, é muito chega nessa parte pra explicar aí. Vai. Aí vai ser o pastor Josué que vai explicar. Ou o irmão. Não, o grego. só. Os dois. Né? Então assim, vocês perceberam aí, nós fizemos um pente fino desde lá até o que nós temos aqui hoje. Se vocês fixarem isso aí, meu irmão, se algum irmão parar você na rua, você falar sobre isso, esse irmão está inteirado. Né? Professor, Se um geovista parar você, por exemplo, né? só um parênteses aqui já Pode foi. falar. Eu tenho entendimento que parece que tem alguns irmãos que acham que a igreja nasceu ontem. Sim, mas A igreja nasceu ontem. Ela tem uma trajetória que começa com os pais da igreja que vem, mas muito irmão não conhece. Só nova do Brasil. Muitos irmãos não conhecem. Agora essa história da igreja, que deveria conhecer. E aí, como nós Né, para ter base, porque acho que nasceu em 1980. Se eu tiver aqui, pentecostal, não. se eu tiver aqui, Nasceu bem antes. se eu tiver aqui quando chegar na matéria de história da igreja, se eu tiver aqui, eu dou essa matéria. Se eu estiver aqui, aí vai ser Tá. Mas se o senhor não tiver, eu vou dar gente pro senhor agora. Estaremos Tem que juntos. tá, tem que tá. Parabéns, estranho, né? Pois bem. Então ficou clara essa questão dos idiomas? Lembra que eu falei de inspiração e autoridade? Vamos para a página 43. Autoridade. Ó, eu vou ler aqui para vocês. Dizemos que a Bíblia é um livro que tem autoridade porque ela tem influência, prestígio e credibilidade. Quanto à pureza da transcrição e tradução. Por isso deve ser obedecida porque procede de fonte infalível e autorizada. A autoridade está vinculada à inspiração, canonicidade, aquilo que eu falei, credibilidade, sem os quais a autoridade da Bíblia não se estabeleceria. Assim, por ser inspirado, determinado trecho bíblico possui a autoridade, por ser canônico. Determinado livro bíblico possui autoridade e por ter credibilidade, determinadas informações bíblicas possuem autoridade, sejam históricas, geográficas ou científicas. Aí entra aqui uma coisa interessante. Entretanto, nem tudo aquilo que é inspirado é autorizado, pois a autoridade de um livro trata de sua procedência, de sua autoria e, portanto, de sua veracidade. Quem é o autor da Bíblia, segundo pela fé nós cremos? Então, essa é a autoridade máxima, certo? Deus é o autor da Bíblia e, como tal, ele possui autoridade. Mas nem tudo que está aí, isso você não vai aprender nas instituições por aí. Mas nem tudo que está registrado na Bíblia procedeu de Deus. Por exemplo, o que Satanás disse para Eva foi registrado por inspiração? Não. O conselho que Pedro deu para Cristo, lá em Mateus 16, 22. Olha, isso não pode acontecer não, mestre. Foi inspiração de Deus? Não. Você entendeu a diferença, autoridade e inspiração? A autoridade procede de Deus, tem uma procedência. Agora a inspiração, você dormiu, comeu bolo com Coca-Cola a noite toda, aí dormiu, teve um sonho maravilhoso, aí você transforma aquele sonho numa inspiração. Registra, deixa canônico, né? Se deixar, coloca até uma página a mais na Bíblia. Acrescenta vários textos. Ou seja, você não tem autoridade nenhuma daquilo. Você teve uma inspiração, mas essa inspiração ela não tem a fonte de autoridade em Deus. Então, autoridade é uma coisa, inspiração é outra. Pegou? Então, pela fé nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela tem uma procedência de Deus. Então, a autoridade é de Deus, certo? Agora, isso eu falo no todo, tá? No todo. Agora, existem trechos que nós confundimos como inspirado.
E não é. Por exemplo, como que a serpente, como que nós podemos falar que a serpente foi inspirada por Deus para tentar Eva? Não é? Tem mais aqui, quer ver? As acusações que ele faz contra Jó, falando que Jó estava em pecado, que precisava se corrigir, que precisava se consertar, que precisava mudar de postura, que precisava ser mais humilde, descer, né? Eu já vi irmãos pregando que não sei fazer doutrina. Tem demais. Então, inspiração é uma coisa, autoridade é outra. Então, a gente tem que tomar cuidado com certas inspirações aí. Se a determinada inspiração tem como fonte a autoridade a palavra de Deus, ok. Caso não, não tem nada a ver isso aí. E aí, muito cai naquele ponto do vigário, né? Igual de Raabe, né? Mentiu, chega uma hora que a mentira dá certo, ou acontece. E aí a pessoa ainda fala com inspiração do céu. Qual que o senhor fala? Lá de Raabe. Raabe, Lembra? esconde, Isso. mente lá e tudo mais. Como, por exemplo, o texto mais terrível da Bíblia para mim, né? Vamos ver aqui, Juízes. Os irmãos conhecem, o meu deve conhecer com certeza. Mais do que o do anjo, quem enganar Acabe? Não, Juízes. Juízes 19, 20 e 21. Era do aquele do Acabe lá. 19, 20 e 21, lembra da Levite, do Levite da concubina? Sim. Esquartejam a concubina. Isso, separa em 12 pedaços. Esquartejam a concubina. Foi inspirado por Deus isso. Juízes 19, você tem que ler em casa, depois, tá? 19, 20 e 21, o capítulo inteiro, lê. Isso. É a página mais negra da história de Israel. A página mais negra da história de Israel. Já estou contando matéria de história de Israel. Por quê? Qual é o contexto da história? O cara se relaciona, não obedece a Deus, consequência, a morte da concubina, as nações esquartejam a concubina, é igual fizeram com Tiradentes, né? Pegaram um pedaço e colocaram em cada tribo, né? Consequência, as outras tribos se reuniram todos e acabaram quase destruindo a tribo de Benjamim, quase destruíram a tribo de Benjamim. Aconteceu quase, você que é de lá, a guerra Brasil-Paraguai. Quase acabou com o Paraguai. O Paraguai tentou tomar o Mato Grosso, não sei se você conhece. Não, eu nasci lá, mas não conheço. O Paraguai tenta tomar Mato Grosso, porque o Paraguai não tem mar. Então, para ele pegar um navio, isso é questão de dinheiro, comércio. Então, o cara está no Paraguai, está no navio. Para ele ir para o mar, ele tem que passar pela Argentina e pelo Uruguai. Ou ir para o Brasil, né, para explodir, porque o Brasil é mais território. E aí eles queriam crescer. Foram tentar tomar o Mato Grosso, foram tentar tomar o Uruguai, foram se encrencar com a Argentina. O que aconteceu? Vamos fazer o seguinte, isso que lá na época, o Paraguai tinha um exército um dos mais fortes da América do Sul. Por isso que eles foram para cima. Só que aí eles menosprezaram, né? O que aconteceu? A Argentina, Uruguai e o Brasil se uniram e foram para cima do Paraguai. Quase arrebentou o Paraguai. De 100, vamos supor, de 100% ficou 20% da população do Paraguai. Teve que trazer pessoas para tentar repopulacionar o Paraguai. Foi o que aconteceu com a tribo de Benjamim. Foi o que aconteceu aqui, Juízes 19, 20 e 21. Depois você lê isso, é inspiração? Como que é a inspiração? Deus me inspirou a esquartejar o irmão. Você entendeu a diferença, autoridade e inspiração? É igual o episódio da Diná, Diná lá. Sim, bem lembrado. Entendeu, irmão, da diferença? Então, a autoridade... Os feitos da Bíblia é inspirada por Deus. Mas quem é a fonte dessa inspiração? Quem está por trás disso, irmão? Aí, caso de Diná, esse caso desses caras. Tá entendendo? Será que é o tinhoso que assobe? Deve ser, né? Pode ser. Alguma fonte extra bíblica, né? Por exemplo, vou dar mais uma coisa aqui para vocês interessante. Por exemplo, nós entendemos que a lei de Moisés foi inspirada por Deus, né? Mas se a gente estudar um pouquinho mais, a gente vai ver que não é bem assim. Se você for ler Levítico, por exemplo, se você for ler Levítico, e se você estudar um pouquinho do Código de Hammurabi, você vai ver que Levítico e o Código de Hammurabi, muitas leis ali foram copiadas do Hammurabi. Ou seja, nem tudo da lei de Moisés foi Deus.
teve muita influência do Código de Hammurabi, que era o único código, ou seja, o mais conhecido código Talvez era lei vigente daquela na época. Isso. Como código penal, como código penal. O que é isso, Hammurabi? Hammurabi foi, né, segundo o mito babilônico, né, um grande guerreiro, né, do período do Crescente Fértil, Suméria, dos Acadianos. Né? Então esse Hammurabi ele foi o primeiro que teve a capacidade de entender questões de direito. Né? Isso bem antes de Moisés. Aí a gente sai um pouco até do contexto bíblico, né? Que a Bíblia não fala das questões dos Sumérios, dos Acadianos. A gente pode falar talvez disso mais para frente. Tem sentido porque o dízimo ele é anti-bíblia, ele é antes da lei, o dízimo. O dízimo aparece antes da lei e depois é colocado na lei. As oferendas para os demais deuses. Né? Por exemplo, o dízimo é um pensamento, uma ideia que no período antigo outras nações já se ofereciam. Por exemplo, você vai aqui na América Central, na América do Sul, quem eram os povos predominantes? Eram os não, esse não. Eram os maias, os incas e os astecas. Aí sim, eles faziam suas oferendas a Deus. Tem até um filme, muito, muito interessante, um filme de Mel Gibson, mas não é a Paixão de Cristo, não. Tem um filme do Mel Gibson, Apocalipse, anota aí, depois você assiste, que fala justamente desse processo aí, de como os astecas faziam suas oferendas aos deuses que eles queriam, né? Então você percebe que, embora o dízimo se teve a manutenção do dízimo, e ele também é do Novo Testamento. Sim. O dízimo é bíblico, do Novo Testamento. O que Jesus falou para os seus discípulos com relação às ofertas? Ele falou para parar o dízimo? Você continua dando a oferta do trigo, disso, e mantém o dízimo. Amém? Então, inspiração e autoridade, os irmãos já entenderam aqui, né? Então, os irmãos, quando for ler um texto, vocês prestem atenção nisso daí. Prestem bastante atenção nisso daí. Na página 45 tem inerrância e infalibilidade, né? Na página 45 está falando de inerrância e infalibilidade. Outro ponto interessante aqui. Inerrância significa que a verdade é transmitida em palavras que, entendidas no sentido que foram empregadas, entendidas no sentido que realmente se destinavam a ter, não expressam que erro algum. É algo inerrante. Não tem erro. Inspiração garante a inerrância da Bíblia. A inspiração garante a inerrância da Bíblia. Inerrância não significa que os escritores não tinham faltas na Bíblia, mas que foram preservados de erros, os seus ensinos. Ou seja, aí é questão de fé. Porque, por exemplo, eu recebi uma inspiração, mas eu sou fadado a falhar. Certo? Só que no momento que eu estou redigindo os textos que eu recebo de Deus como via autoritária dele direta para mim, eu naquele momento sou isento pelo Espírito de Deus de erro. Você entendeu a pegada? Entendeu? Eu sou falho. Vamos supor que eu sou o apóstolo João lá na ilha de Patmos. Sim. Certo? Sou falho, tá bom? Sou falho. Erro, faço um monte de coisa errada. Enfim. Só que naquela situação que eu estou esboçando ali as informações que eu recebo de Deus, eu sou isento de erro. É como se eu recebesse uma cobertura espiritual. Não cobertura que o Silas Malafaia fala. Tá? Você tem que estar debaixo de uma cobertura pastoral, né? Mas tem mesmo. Pensava que eu já tinha a cobertura do próprio Cristo, sumo pastor. Né? Enfim. Mas nós não estamos não, né? Paulo explica bem isso em Romanos 7, né? Miserável homem que sou. Sim, ele se coloca nessa situação. Eu não falho nada, eu sou, mas Deus. Né? Então, naquele momento que eu estou redigindo o texto, eu sou isento de erro. Mas isso é uma questão de fé, de acreditar, de crença. Porque é impossível conceber aquilo que eu falei naquela aula de apresentação. Você tem o meu livro aqui. 200 anos alguém pode pegar meu livro e mudar tudo aquilo ali. Né? Aí eu te pergunto, nós falamos aqui no início das traduções. Aí a irmã falou uma questão, um exemplo de uma palavra. Imagina quantas outras não tem. Mas em português não aparece essa palavra, mas no grego aparece, no inglês aparece, no
O aramaico não aparece, mas no hebraico aparece. Caramba, está confuso isso aí, né? Por exemplo, se você for pegar a primeira palavrinha, né? O que diz lá no Gênesis 1? No princípio, né? Mas a tradução mais acertada, todas as Bíblias, a maioria é no princípio. Se você for ver a sua aí, vê a sua aí se é no princípio. A minha é no princípio. A minha não pode, não deve poder. Aqui, ó, no princípio, certo? Só que grande parte da Bíblia que começa no princípio, não que esteja errado, mas existe uma forma mais acertada do texto do original, que é em um princípio. Você percebe que muda no princípio, em um princípio? No princípio, ou seja, no início. Em um princípio, ou seja, ele dá a denotação de algo já existente. Em algo já existente, a partir de algo já existente surge de mais coisas. Em um princípio, ou seja, em um algo já existente, em um princípio. Mas Você percebe que muda completamente o texto? Da interpretação. Existe algo antes? Não. Existe algo antes? Não, a interpretação não. Da tradução do hebraico original? Dos textos originais eu não vou dizer, porque os textos originais não existem hoje e se perderam com o tempo. Mas a Bíblia foi escrita no hebraico. Então o hebraico daquele tempo é o mesmo hebraico de hoje. Não teve alteração de sílaba, não teve essas mudanças. Você entendeu? Então se você for pegar, por exemplo, uma Bíblia de Jerusalém, eu acho, uma Bíblia que tem uma tradução mais bem acertada, você, por exemplo, tem uma Bíblia do Alderi. A Bíblia do Alderi. A Bíblia do Alderi. Olha que a gente falou do Alderi. A gente falou do Alderi. Um dia desses, né? A Bíblia do Alderi. Agora eu não sei qual, são um monte, né? Tem vários. Ele não usa no princípio, ele usa em um princípio. E muda completamente. Não, sim, muda o contexto, mas eu preciso de uma certeza. Se não tem uma certeza do qual é certo e qual é errado. É a mais próxima, porque no hebraico para o português tem palavras que apenas se aproximam. Se aproxima. Perde sua força. Perde o que nós vamos falar aqui. Muda completamente o sentido. Existem algumas nuances às vezes. Por exemplo, nessa daí. No princípio, no princípio. Partiu daquele momento. No princípio, no início. Parece que partiu daquele momento. Agora, com essa, em um início. É uma ideia mais ampla. Essas são as nuances. E isso é só mais uma palavrinha. Nós vamos estar aqui no livro, tem mais. Essa palavra também dá o sentido de parte selecionada. Esse erestite, né? Erestite. Erestite. Primeiro começo, melhor, principal. Ou parte selecionada. Parece que tirou mais ou menos esse. É o que está falando. Emoção da palavra. Vocês copiaram aí, então? Aí eu vou te dar um exemplo. Na página 49. A gente coloca aqui, a partir da página 49, algumas situações de erros. Tá? Você não aprende nos seminários por aí. Só aqui com a gente. Ó o marketing. Só aqui com a gente, né? Por exemplo, na página 49, na erros involuntários, né? Vocês acharam aí, 49? A Bíblia possui erros involuntários. Vamos lá. Cometido pelo escriba do Novo Testamento devido à sua falta ou defeito de visão, defeito de audição ou falhas mentais. Por exemplo, eu estou aqui e eu falo fulano de tal, só que fulano de tal não ouviu direito, entendeu outra coisa, ele vai escrever o quê? Ele entendeu, meu. Você entendeu? Já pensou, o João tá lá na ilha de paz e bolando um funk pesado. Ele vai entender o quê? É difícil, né? E isso aconteceu? Claro que aconteceu. Né? Porque vamos lá, se a Bíblia nos diz, por exemplo, tem uma passagem da Bíblia que fala assim, que os homens lá de trás casavam e davam-se em casamento. E existe um outro texto bíblico que fala que eles tinham as mesmas paixões, os mesmos costumes que nós não hoje, Jesus falando lá naquele período lá, 2000 anos atrás. O que isso significa? Vamos parar para pensar um pouquinho. Significa o quê? Que tanto hoje, como há 2000 anos atrás, como há 4000 anos atrás, mudou. Mesma coisa. Casamos, damos os casamentos.
temos nossos caimentos, nossas falhas, nossos erros, não mudou nada. Ele ainda dá um exemplo maior, são como nos dias de Sodoma, mudou alguma coisa? Ele falou também, nós vimos, casavam e Davam-se em casamento. Então você percebeu que só muda o número do ano, mas as coisas continuam iguais. Casavam e davam-se em casamento. Aí, naquele tempo, o camarada, aí você imagina, cara, eu tô aqui chamando fulano, chamando Marcos, só que o cara está entendendo Carlos. Se hoje acontece, antigamente acontecia também. E o povo de antigamente era muito, embora hoje tenha um monte de misticismo na igreja, o povo de antigamente era muito mais místico que os de hoje, porque eles não tinham conhecimento do acesso da tecnologia que nós temos hoje. Então, por exemplo, qualquer coisinha era um Deus, como os antigos faziam, Deus Sol, Deus Lua, Deus isso, Deus aquilo. E se for trocado no permito, nem coincidia se estava com os paulistas, Não tinha. Porque eram pergaminhos, né? E eu nem falei dos códices. Tem aqui, depois vocês veem, os códices vatikanos, né? Vários outros códices que foram usados para chegar na Bíblia que a gente tem hoje aqui. Então vamos lá. Erro cometido de forma involuntária. O cara é destro, por exemplo, só que ele tem um na mão, né? E aí ele escreveu com a esquerda. Isso é errado. Escreve aí com a esquerda. Você que é destro e você que é canhoto, escreve com a direita. Pode ser que dá, né? Alguma coisa, né? Só lembrar que só. Você entendeu? Então teve esses exemplos. Vamos ver aqui, ó. Atos 15 e 40. Não, vê Romanos 6,5. Depois você vê os exemplos. Não é só esse, mas os exemplos estão aqui. Você não fala, esse irmão está dizendo coisa. Dá um ouvinte. O que está escrito aí? Romanos 6,5. Romanos 6,5. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos da semelhança da sua ressurreição. Também o seremos na da sua ressurreição, é isso? Alguma outra tradução? Alguém tem outra tradução? Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Algo mais? Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos 6,5, algo mais aí? Pois, se fomos unidos com ele por uma morte igual à dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. A maioria foi o que? Juntos, né? Mas existem outras duas. Foi? Está plantado. Plantados. Junto, plantado, unido. Porém, como por exemplo eu coloco aqui, porém, o Alá. Na King James 2001 tá assim. Irmão, não entendi, não consegui entender isso. O senhor colocou aqui, falhas de visão, manuscrito, MSS, também. Tentei ler e não consegui entender. Manuscritos são maçoréticos, tá? Isso, manuscrito, Como entender esse nome de Cristo? aqui tem Do que se queixou antes? Juntos. Isso. Porque se fomos unidos, estamos juntos a Ele, já em outras traduções Alá, porém, o que tem a ver com ele com juntos? Tá. Em outras traduções, Alá. Significa porém. E o que tem a ver uma coisa com outra? Junto, porém. Alá não Não é esse aí não. Ah, entendi. Não é esse não. Porém, Você entendeu a diferença? Então, às vezes o camarada ele entendeu, ele ouviu, o João falou A, Pedro entendeu B, e Mateus escreveu C. Acontece, tem na Bíblia. Por exemplo, Mas dá tem uma as passagem- fontes eu A, involuntário. B e C. Mas tem as fontes A, B e C, né? Sim. Não é A, B, são coisas assim. Na verdade, a fonte textual para nós hoje é a fonte Q, do alemão Keller. Depois nós falamos sobre isso em outra oportunidade. Vai. Fonte Q. Eu coloco qualquer coisa, se não der tempo, eu coloco no grupo. Fonte Q. Já ouviram sobre isso? Não? Uma coisa você tem que levar isso pro. Não, você só vê as mensagens caem lá, você acha que é. De uma coisa eu sei, professor, tem que levar isso pro grupo. Que fonte é essa que eu não falar? Vamos ver aqui. Fonte Q.
Fonte que? Essa O alemão. fonte aí. Fonte que? Tá. João 17, 15. Lê lá. Aqui a gente vai pegar de um códice. Códice Vaticano. O que está escrito lá em João 17, 15? Não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo. Ou seja, essa segunda parte do texto original não existe. Foi uma inserção. Está na apostila. Qual? Mas na primeira oração ou na segunda? Ó, lê de novo aí. Não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo. Mas que os guarde ou proteja. Se no texto original não tem. Não tem Entendeu? algo, pastor? Não estou entendendo. No texto original, um dos códices antigos, Códice Vaticano, no caso. Códice Vaticano não tem. Ah, então só tem a primeira oração? Sim. Quando Códice eu falo Vaticano não originais, são das cópias originais. das cópias lá de trás, lá- Não do original de João. tem. Não. São a cópia da As cópia. cópias lá. É um códice. Tem Códice Vaticano, Masorete. Tem outro texto? Ah, tem mais, cara, aqui, ó. Lucas 18, 39. Você tá com a apostila? Pega 18, 39. Não aparecem esses versículos aqui, ó. 33, 57, 103 e B. 39? 39? 33. 33? É. Contudo, no terceiro dia ele ressuscitará. Continua? Lucas 18, 39. 18, 39. E os que iam na frente o repreendia, para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É isso? Sim, não aparece. Tem uma Bíblia que eu agora não vou lembrar, infelizmente, vem agora na mente. Uma Bíblia atual nossa. Eu não sei se é a Bíblia. Como é o nome dele? Do Shed, estilo Shed. Ela tem um versículo a mais. O cara me mostrou, eu falei, caramba, eu não sabia, isso tem muito tempo. Aí tem que tirar parte. Aí tem que tirar parte da ajuda Tem um versículo a mais. Tem um versículo a mais. A da tese é. Cada vez é capacura. Tem também em Coríntios, É isso. 2 Coríntios 12, aí tem na King James tem até o versículo. Entendeu? Então esses são erros involuntários. Por exemplo, o cara tem um problema na escrita, tem um problema de audição, um problema na visão. Tem todos os exemplos aqui no livro. Então, os irmãos leem. Certo? Aí tem o segundo tipo de erro que acontece. Erro intencional. Erro intencional é o que mais acontece. O erro intencional tem na Bíblia, imagine o pregador. Sabe aquele pregador que diz assim, ó. Inclusive até hoje. Eu venci o mundo, né? E você vencerá também. A Bíblia não está isso aí não existe. Né? A Bíblia não está dizendo isso. Aí funciona, eu venci o mundo. Encerrou ali. Não tem essa coisa, eu venci o mundo, você vai vencer também. Não existe isso. Isso ele coloca para ficar mais bonito, né? Na palavra, na eloquência, né? Isso é harmonização, né? É No caminho ele vem, mas pregador. por 7 ele volta. Você entendeu? Para ficar mais bonito na ministração. Aí tá suando, aquela coisa. Aquela coisa, eu venci o mundo, você vai vencer também, né? Esse deve ser miliano. É a licença poética do texto. Vamos lá, vamos. Você entendeu aí, irmão? Então isso é o erro que mais acontece, erro de harmonização. 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 Ó, tem um exemplo aqui, eu vou até ler para vocês de harmonização. Mateus 12, 13. Olha o que está escrito lá. Ó, olha o que está escrito. Ao copiar os sinóticos vocês lembram, né? O escriba era levado a harmonizar passagens paralelas. Aí ele coloca aqui, é o caso de Mateus 12, 13. Onde se lê: estende a tua mão. E ele estendeu e ela foi restaurada como a outra. Esse como a outra é uma harmonização. Se você for ver Marcos, já não está escrito assim, está escrito foi restaurada. Sendo que em outros escribas apresentou a palavra como a outra.
para harmonizar com Mateus. No original, não tem. Não, na verdade, o que acontece? Mateus ele usa uma outra, mas outros escritos não tem. Só que ela foi restaurada. Sim. Foi restaurada como a outra. Isso é Mateus. Os outros textos não tinham, só está escrito, foi restaurado. Aí ele coloca para ficar mais bonito, harmonizar o negócio. Ou para facilitar. Mas o entendimento, para facilitar o entendimento. Então isso é uma questão de harmonização. Não significa um erro terrível. Chega a ser uma leve redundância só, né? Sim, uma redundância. Era 2 ou 1, Gadareno? Não é? Tem Bíblia que fala que tem passagem que é 2. Fala aí, irmão. Fala aí. Mas isso de Mateus ter, de Lucas não ter, de João também não ter, também não é porque cada um ministrava para um povo diferente? Ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente, sabe por quê? Porque veja só, os textos quando eles foram canonizados, quando eles foram canonizados, eles foram canonizados de forma integral. Então, vamos supor, eu recebi esse livro aqui. Então eu vou estudar esse material para canonizar. Josué recebeu esse aqui. É a mesma coisa, você recebeu outro. Aí o que eu vou colocar? Eu vou colocar o meu entendimento. Ele vai colocar o dele, você vai colocar o seu. Você está entendendo? Eu ia falar, ele é compilação às vezes. Exato, uma redundância. Por exemplo, eu fui redundante, Josué não, você não. Então eu coloquei, foi restaurada como a outra. Ele já não colocou, foi restaurado. Só foi restaurado. Você, foi restaurado. Ou você pode falar assim, vou dar um outro exemplo que eu não coloquei aqui. Você não coloca foi restaurado. Porque vamos supor, subentende que ele está com um problema, certo? Vamos supor, ele está com um problema na mão esquerda e a outra mão está legal. A Bíblia não faz menção, mas está legal, um exemplo. Eu não preciso colocar que foi restaurado. Se subentende que uma está ruim, significa então que a outra está boa. Então, ao invés de colocar restaurado, eu poderia colocar assim, e ficou como a outra. Na minha Bíblia fala santo, ficou santo. E ficou santo. Você entendeu a diferença? Não significa de fato um erro crasso. Mas dá a entender que você pode ter uma aplicação, ou te dá margem de ter aplicações diferentes. A Bíblia não tem uma dupla interpretação, jamais. Mas Deus significa isso, hoje, amanhã significa outra coisa. A Bíblia tem uma única interpretação, essa é a regra de hermenêutica básica. A Bíblia tem um único caminho de interpretação. Não tem aquela coisa, esse texto significa 3 coisas. Não. O texto não significa 3, 4 coisas. Só que a nossa língua portuguesa é uma língua complicada. E aí, a gente quando vai fazer uma aplicação, a gente consegue enxergar várias coisas que não existem. Não é involucrado essa questão? Esse é de harmonização. Harmonização. Erro de harmonização. É para você deixar mais harmônico o texto. Né? Só para dar uma piada. Harmonização. Só para dar uma piada. São os erros intencionais. Está lá no bolo do erro intencional. O cara tem a intenção de deixar, não deixar assim mais bonitinho, né? Sim. Teve a intenção de deixar. Teve uma intenção, erro intencional. Mas não de acabar com o negócio. Entendeu? Entendi. Os apócrifos, o José falou, você falou que disse, né, sobre os apócrifos um pouquinho? Não, Você falou, né? Bom, os apócrifos, na página 62, lembra que eu falei no início que uma das formas de você canonizar um texto era ter o seu embasamento histórico, de inspiração, de autoridade, dos seus antepassados para chegarem até aquela conclusão, fatos históricos e tudo mais? Por que muitos apócrifos não entraram, são considerados apócrifos? Aí na página 62, vou dar só um exemplo. Vocês leem a apostila e respondem. Sim. Tem material. Cara, uma foto. Por exemplo, página 62, diz assim, na parte 4, os apócrifos contêm erros históricos e geográficos. Por exemplo, a suposição de que Senaqueribe era filho de Salmanaser, em vez de Sargão II, e que Nínive foi tomada por Nabucodonosor, isso está no livro de Tobias.
e por Assuero, em vez de Nabopolassar e Prociaxares, Judite não pode ser histórico porque contém erros evidentes. Aí você vai para o segundo Macabeus. Eu não trouxe aqui os apócrifos, mas numa outra oportunidade eu trago para vocês. Há também numerosas desordens e discrepâncias em assuntos cronológicos, históricos e numéricos, que refletem ignorância e confusão. Aí eu coloquei aqui, irmãos, só uma introdução básica dos livros considerados apócrifos. Depois os irmãos dão uma olhadinha. Coloquei aqui sobre Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, 1ª e 2ª Macabeus, Adições de Daniel. Na Bíblia de Jerusalém, se vocês comprarem, vocês vão ter esses livros. Se vocês comprarem a Bíblia de Jerusalém, é baratinha a Bíblia de Jerusalém. Ela tem esses livros. Eu li esses livros. Gente, Bíblia de Jerusalém é baratinha. Só não pode entregar. Bíblia católica vocês encontram. Esse segundo na cabeça é da Bíblia. Católica tem. A Bíblia católica tem. Até da guerra já teve. A Bíblia de Jerusalém é só o nome dela, mas é uma Bíblia católica. Mas existe, tipo, esse capítulo assim, essa página? Existe. Ou o povo que acrescentou? Não. Existe, mas não foi canonizado. Não foi canonizado na Bíblia cristã evangélica. É. Mas na Bíblia católica tem. Ela Mas fala em relação ao quê? Tipo, esse Macabeus. São complementos. São Mas não complementos. tem como a Bíblia católica. Abaixa a varinha do celular. Eu vou colocar no grupo a Bíblia católica. Você vai precisar? Por favor. Eu vou colocar no grupo a Bíblia católica depois. Mas é baratinho, a Bíblia católica é baratinho. É, baratinho, você me dá e pronto. Você R$50 você compra a Bíblia católica, é baratinho. Então esses livros você vai ter lá. Você não vai ter lá na Bíblia católica livros considerados perdidos. Os evangelhos, você faz os estudos, a não ser que você vai no Museu Britânico, talvez você encontre lá, né, um exemplar, O livro de né? Enoque. O livro de Enoque. Mas como sabe que existiu se não. Como assim? Não entendi. Primeira carta de Coríntios. Por exemplo, Paulo escreveu, além das cartas que nós conhecemos, ele escreveu mais duas, a Odisseia e qual que é a outra? Se perdeu, não está aqui. E ele mesmo disse, ele escreveu Laodiceia, Foi? mais uma outra carta. Primeiro, tem uma que parece que ele. Ele fala aqui, Ele fala as duas. Chegou até. Ele fala de uma carta que não chegou. Ele fala das duas, eu vou ver para Pode vocês ser agora aqui. Dá a entender que é a primeira Coríntios. Inclusive, 1ª e 2ª Coríntios. Esse texto de Coríntios não era nem para cá. Ah. Eu acho que era 3º Coríntios. É. Que na verdade não seria a terceira, seria a primeira. É, isso aí. Ai, gente, eu tô falando. É pra você ver, é porque ela tá com. Esses livros foram escritos, sim. Tem mais algo. E as melhores, né? Vai. Esses livros foram Só escritos. tá começando, Vitória. Só tá começando que a loucura. Não, não é loucura, não. Salmo Você entendeu? Então teve a primeira. A primeira carta de Coríntios se perdeu. Na verdade, a primeira é a segunda e a terceira. E a segunda, no caso, seria a terceira. Mas por que se perdeu? Se perdeu, porque se perdeu. Parece que quem levou enviou e não chegou. É igual você compra um produto e não chega para você, um No exemplo. caso, a terceira era a primeira. No caso, a segunda seria a primeira e a segunda seria a terceira. É, A primeira se perdeu. é. E ele mesmo fala. E aí? Você entendeu? Você entendeu a diferença aí? Mas se tivesse algo importante lá que a gente precisava. Ah, com certeza eu teria. Mas eu iria. Cheirazinho. Vou colocar nesse carro pra gente. Isso. Eu, se eu tivesse dinheiro, se conseguir, eu ia só viver estudando, eu ia viajar o mundo inteiro estudando. Você ia procurar essa carta aí. Ia procurar isso aí, ia ensinar mão, procurar a Arca da Aliança. Você entendeu? O grande graal, né? O grande graal. O túmulo de Moisés. O grande graal. Quando vocês não tiverem uma oportunidade, uma condição, parece que é brincadeira, mas não, isso é muito sério. Quando você tem essa experiência, infelizmente nós vivemos num país que não tem isso. Infelizmente. Recomendo, quem pode, faz uma excursão para os irmãos no Museu da Bíblia, rapaz. No Barueri ali, no Museu da Bíblia. Cara, é fantástico lá, é gratuito. Gratuito. Só vê um carro, todo mundo põe gasolina. Existia isso. O Museu da Bíblia, o maior museu da Bíblia da América Latina, em Barueri. É de graça. Eu não sabia. E é de graça. Tem as Bíblias, as primeiras Bíblias, tem tudo. A melhor. Meu, da hora.
bacana. Museu da Bíblia. Vamos lá, grava, faz o negócio. Mas o que eu estava dizendo? Rapaz, se vocês tiverem a oportunidade, por exemplo, de vocês verem a Pedra de Roseta, que é dos tempos sumérios. Você vê na sua frente uma coisa de não sei quantos mil anos, a sua mente ela viaja tanto. Eu estou de frente de uma coisa que alguém há não sei quantos mil anos atrás escreveu, está aqui na minha frente. Existiu antes de mim. Você entendeu o peso disso? Imagina você ter acesso a isso. Imagina você tocar numa coisa de 3.000 anos atrás, dos tempos de cristal, tá vendo essa mulher? Você vai num museu, é que infelizmente o Brasil não tem esses museus. Você vai num museu britânico, museu no Egito, museu de Jerusalém, da Riviera, infelizmente. Você vai um dia, você tem condição de dinheiro, eu vou lá. E vai no museu desses caras aí. Caio. Vai no museu de história natural dos Estados Unidos, pega, você vai pegar um utensílio que os discípulos apóstolos pegaram também, cara. O cara está pegando o mesmo negócio que João pegou. Você imaginou? Sua cabeça expande. Você não consegue viver mais nesse mundinho. Você não consegue mais viver assim bitolado. Você está entendendo? Infelizmente, a cultura, ela influencia muito. E a gente não tem essa cultura. Não tem. Tá bom? Só não consegue ir para Israel agora. Não vai não, porque... E na onde? Israel. Vamos lá, irmãos? Vamos continuar aqui? Vamos, meu irmão. Então nós falamos agora dos apóstolos, né? Depois vocês compram a Bíblia Católica, o seminário na igreja evangélica, recomendando a Bíblia Católica. Eu tenho, porque a título de conhecimento. Como você tem que ter, tem que ter. Baixa Então na página. Vai baixar no maneiro do celular e resolve o texto. Não, lá tem lá, vai baixar aí. Na página 66, irmão, Isso. fala sobre a inspiração. Nós falamos sobre inspiração, né? E aqui eu dou alguns detalhes, algumas divisões da inspiração. Aí nós temos a inspiração. A inspiração de caráter humano, de autoria humana. Inspiração ou expiração. Isso aqui eu vou ler com vocês. A palavra inspiração vem do latim, significa respirar para dentro. Ela é usada na arte, na revista e corrigida. Somente 2 vezes no Novo Testamento. Ou seja, esse termo é usado só 2 vezes no Novo Testamento. Está aqui as referências. Este vocábulo, embora consagrado pelo uso e, portanto, pela teologia, não é um termo adequado. Pode parecer que Deus tenha soprado alguma espécie de vida divina em palavras humanas. Em 2 Timóteo 3,16, encontramos o vocábulo grego theopneustos, que significa soprado por Deus. Portanto, podemos afirmar que toda a Escritura é soprada ou expirada por Deus, e não inspirada como expressa a Almeida Revista Corrigida. As Escrituras são o próprio sopro de Deus, e o próprio Deus falando, tá? Aqui a referência. Em 2 Pedro 1,21, este vocábulo se torna mais inadequado ainda, pois a tradução da Arque transmite a ideia de que os homens santos foram inspirados pelo Espírito Santo. O fato é que o homem não é inspirado, mas a palavra de Deus, que é inspirada. Você percebe? Eu sou inspirado. Não, você não é inspirado. O que é inspirado é a palavra, porque ela tem autoridade divina. Entendeu? Cuidado com esses pregadores aí. Deixa eu receber uma inspiração do céu. Não entendi, não. Eu vou compartilhar com os Eu não irmãos. entendi, não. A inspiração não está em nós. Está em mim. A inspiração é a palavra. É a palavra. A inspiração é aquilo que Deus envia para você. Sim. Ele é a autoridade, ele é a fonte. Sim. Aquilo que ele envia, a mensagem dele é que é inspirada. Não sou eu. Eu me inspirei e agora eu vou escrever. Não. Eu recebo a inspiração de Deus. Mas aquilo que está saindo de mim, aquilo que está saindo de mim é inspirado por Deus. Não que eu me torne inspirado. Sim. Que eu me tornei santo. Me santifiquei. É como se Deus outorgasse, né? Deus outorgou. Mas é errado esse termo que Deus soprou a palavra e ela saiu. Mas Deus soprou a palavra, sim, inspirou a palavra em mim, e depois saiu. E eu transmiti essa Isso, palavra. não que ele me inspirou. Ela não ficou aqui dentro. Ela não ficou aqui presa. Não que ele me inspirou. Isso. Não é isso. É como a pregação. Deus te dá naquele momento da pregação a inspiração dele. Sim. Você recebe dele a inspiração e você transmite aquilo. Mas aquilo não é de você. A palavra é dele. Não é você que quer dizer. Tanto que muitas das vezes a pessoa até esquece aquilo que... É isso. É igual, por exemplo. É algo que lembra, é algo que falou. É algo que vem e não fica, porque é dele.
Aquele que lembra tudo que falou de tipo titi, eu fico bem, legal. Você copiou muito isso aí. Entendeu? E como a gente discerne? Com o Espírito de Deus, o dom do Espírito, o dom do discernimento. Como a gente discerne? Como que eu discerno no alvo? Vamos lá. Isso é um assunto de pneumatologia. Mas vamos falar só para. Como que eu discerno? Qual é a base do discernimento? O que sustenta o discernimento? Discernimento é o quê? É entender. É ter o entendimento, a clareza. Eu tenho o discernimento. Então, para que eu tenha a clareza, o entendimento de algo, o que eu preciso? Eu tenho um vídeo que vou compartilhar no grupo que eu explico isso. O que eu preciso? Quando eu falo que você nunca tem, são quantos dons lá que Paulo diz? 9, não? São 9 lá os dons, né? Aí a pessoa fala assim, eu tenho um dom. Não, você não tem. Eu tenho 2, não. Também não tem 2. Ou você tem o dom de Deus, ou você não tem. As questões é que se manifestam. Os dons não se manifestam esporadicamente. Você está entendendo a diferença daí? Mas você tem o dom do Espírito. Sim. Entendeu? Você tem o dom do Espírito. Então, se eu tenho discernimento, eu tenho que ter o quê? Qual outro dom que está lá? Que é atrelado ao discernimento? Para eu julgar uma coisa, eu tenho que ter o quê? Palavra de sabedoria, Eu tenho que ter conhecimento. Então, como que eu discirno? Como que eu sei? Conhecimento. Tem que ter uma base. Se você não tem conhecimento, você é conduzida para qualquer vento de doutrina. Qualquer pessoa te leva. Então, como que eu discerno uma palavra de Deus? Você tem que ver se aquilo que está sendo transmitido tem base aqui. E como que eu sei que tem base aqui? Buscando daqui. Eu não leio. Aí fica difícil. Fica difícil. O cara fala que Jesus não é Deus, que não sei o que é Deus, que não sei o que lá não é de Deus. Você não tem conhecimento, você vai dar glória a Deus, aleluia. Você não está nem ouvindo o que está sendo pregado. Então, como que eu discerno? Conhecimento. Hoje você sabe, se alguém falar para você, como que a Bíblia foi escrita? Você sabe, ela foi escrita em hebraico, em aramaico e grego. Em hebraico, aí você não para por aí. Eu posso saber, mas lembrar. Não, você vai lembrar, o Espírito de Deus, ele revela no momento certo, não é verdade? 12. Aí você se empolga e você fala assim, hebraico, aramaico e grego. Hebraico foi até aqui, em grego foi até aqui, está escrito aqui, que aramaico foi aqui. Você se empolga, aí você começa a falar, daqui a pouco você está fluindo aquilo ali. Você detém aquilo ali, você adquiriu aquilo ali. Entendeu? E não tem esse negócio que Deus dá dom e tira dom. Isso não é, meu irmão, isso não existe. O dom do Espírito, Deus colocou em você. A partir do momento que você foi chancelado pelo Espírito dele, no momento quando ele te chamou, você ouviu o chamado e entendeu. Você é chancelado. Então você tem, você vai abrir, você tem autoridade. Cara, eu não lembro. Abre e fala. Deus te dá. Só que você tem que ter a responsabilidade, o comprometimento de meditar na palavra de dia e de noite. Porque isso aqui é alimento. É igual aquele livro de Eli, o filme, né? O livro de Eli com Denzel Washington, né? Tantas pessoas se matando por causa do quê? Por conta da Bíblia. Porque ela é poderosa, ela é viva e eficaz. Como o próprio texto diz. Amém, irmãos? Então tem a questão da autoridade humana, inspiração e inspiração. Tem as teorias da inspiração. Teoria da inspiração dinâmica. Teoria do ditado. Com relação à inspiração, que a Bíblia tem muito. Por exemplo, Moisés não estava lá no princípio quando Deus criou os céus e a terra. Moisés não estava. Foi atribuído Gênesis ao Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Pentateuco. Quem escreveu? Foi atribuído a quem? Moisés. Mas Moisés não estava lá em Gênesis 1. Então como que ele soube disso? Através da oralidade. Então ele recebeu aqui a teoria, é uma inspiração, ele recebe essa inspiração pela oralidade. Oralidade seria? É passar de geração em geração por histórias. Você vai... Por isso que talvez, será que é por isso que eles viviam tantos anos? 900, 600 e pouco, para transmitir os acontecimentos? Aí a gente vai partir para uma outra área que eu gostaria muito de falar isso daí. Só uma... Mas se a gente Mas eles registravam, tipo, em algum lugar ou era contado de boca? Não, isso era de boca. Mas e se inventaram? Mas aí surgiu a escrita. Ou aumentaram. Ou diminuíram? Mas é o que nós estamos falando aqui, questão de inspiração. Questão de inspiração. Tem muita situação de
inspiração. Tá dando isso da história que foi Por exemplo, Questão de fé. a questão dos 7 dias. Foram 7 dias como a gente conhece, de 24 horas? Literal. Sei. Alguns dizem que a Terra, que creem na teoria da Terra jovem, outras pessoas já acreditam na teoria da Terra de milhões de anos. Você está entendendo? Então, é estudar. O negócio é muito amplo. Na teologia a gente aprende sobre a Matemática não, é escola. cronologia. Mas tem alguma parte da matéria que fala sobre Tem, se isso? você for para antropologia bíblica. Aí eu falei um pouquinho sobre o Falar passado. sobre a criação do homem, a criação da terra, da origem da alma, Doida também. os desdobramentos da alma, essas coisas aí de louco, entendeu? E quem perde uma aula depois de recuperar é difícil. É difícil. Quem não está no grupo, depois entra no grupo. Então essa é a teoria, é uma inspiração também, teoria do ditado ou mecânica, no caso a oralidade. Teoria mística, teoria natural de intuição. Você tem aquela questão da intuição, sabe como que é, né? Diz que mulher tem muito esse negócio de intuição, né? Quando tem é cérebro, né? Graus de inspiração, inspiração verbal plenária. E encerramos aqui, irmãos. Então, a mística está na página, vamos ver lá, página 73. Teoria da inspiração mística ou iluminação, página 73. Afirma que a inspiração é simplesmente uma intensificação e elevação, isso tem muito, meu Deus, e uma elevação das percepções religiosas do crente. Cada crente tem sua iluminação até certo ponto, mas alguns têm mais do que outros. Se esta teoria fosse verdadeira, qualquer cristão, em qualquer tempo, através da energia divina especial, poderia escrever a Escritura. Aí eu cito aqui Schleiermacher, foi quem disseminou essa teoria. Para ele, inspiração é um departamento e excitamento da consciência religiosa, diferente em grau e não em espécie da inspiração piedosa ou sentimentos intuitivos dos homens santos. Essa questão da inspiração mística ou iluminação acontece muito. O que é? Vou dar um exemplo que acontece. O camarada está pregando. Tem muito também, né, Gabriel? Aqui tem isso. O que acontece? O camarada está pregando aquela eloquência terrível. Isso acontece muito com pregadores mais veementes, sabe aqueles pregadores mais que falam mais veemente? Ele está pregando, aí de repente, ele está lá pregando, ele nem sabe o que está falando, pregando lá na velocidade, glória a Deus, aleluia, não sei o que. Aí de repente ele entende que está tendo uma revelação especial. E aí faltam as palavras, e para não ficar, não diminuir a velocidade com a bandeira, ele solta a língua estranha e junto com a língua estranha traz a revelação, a inspiração que Deus está mostrando. É isso que eu te digo. Isso é errado. E isso é uma inspiração mística. É para completar o que não tem na palavra. Exatamente. Isso é um exemplo de uma inspiração mística. Uma iluminação. Que é o que eu acabei de escrever aqui na apostila de vocês. Se todo mundo tivesse isso, a nossa Bíblia ia ser isso aqui. Porque todo dia é uma inspiração nova. Pastor Carlos, quem conheceu o Núcleo Moleque lá na Curitiba? Casado com a filha da irmã. Lembra dele? Da irmã. Esqueci o nome dela. E tinha um outro que era noivo com outra irmã lá, como você está agora, que a gente conhece. Quando ele, pastor Carlos, não tinha mais o pé, ele colocava a mão assim e falava que estava telefonando para Deus. É mesmo? Vai falar assim? Eu te dei os outros livros? Te dei, né? Nossa, meu, tendência esse daí, tendência. Entendeu, irmão? Dá pra usar essa daí. Então, meu irmão, Dá usar aí. Eu já vi o Senhor ficar assim, ó. Eu também. Domingo, Eu já vi o Senhor ficar assim. José. Eu tenho foto, hein? Irmão, então essa revelação mística é isso? Essa revelação mística, inspiração mística se enquadra nessa revelação sobrenatural na hora sim, da se meditação. não tiver contexto na autoridade que é a Bíblia, é E uma aí nós inspiração temos que mística. julgar essa revelação segundo a Escritura. Sim. Se tiver fora, Se não tiver base, não, isso aí é inspiração tratamos mística. com carinho, Sim, respeitando, chamando de carinho. Entendeu? É isso que eu quero entender. Isso tem que tomar muito cuidado
O Josué é um cara ligeiro, já sabe, né? Chama isso aí, conhece, né? Da correria, né? Eu ainda falo que o negócio da correria, mas eu não gosto não. Essa correria, tipo Alderi, né? Sabe por quê? Porque uma certa vez eu estava numa igreja e eu estava ali muito emotivo com o culto e sentindo uma coisa gostosa, mas não estava triste. E aí o pregador do ex que eu te digo que esse sofrimento vai passar. Eu falei, mas que sofrimento. E segundo ele, a revelação estava vindo quentinha diretamente do trono. Ele fez um Quentinha? Ele fez algo Mas eu fiquei pensando, mas eu não estou sofrendo. Eu não estou chorando de tristeza. Pelo contrário, estou até feliz, estou emocionado. Aí a gente tem que julgar como? Pela palavra, correto? Com certeza. Porque se eu tenho certeza que aquilo que ele está falando não condiz, eu tenho que chamar o irmão de casa e falar, não, de onde veio aquela lá? Vem aqui na nossa igreja? Não, não veio aqui não. Ou então, eu já ouvi tanta coisa. Opa, sério. Eu já ouvi tanta coisa, mas deixa passar. Você tendo conhecimento, você sabe que você sabendo e não sabendo, você tendo conhecimento. E como ajudar o irmão? Isso eu quero dizer, como ajudar o irmão que talvez está perdido? Como que eu abordo esse irmão? Aí é o discipulado. Eu fico quieto, eu fico quieto. Eu vejo que o irmão fala, irmão, esquece, deixa ele continuar. Vem estudar estética. Olha, se não for algo que vira sua índole, hoje é um negócio muito complicado. É complicado isso. Se não vira sua índole, irmão, lá vem. Não, fala, vem estudar estética. Isso da teologia. É complicado, né? Ou escola dominical de Revelação é um negócio sério. Revelação é a palavra. Quem aqui não vai errar, não vai dar? Isso não quer dizer que Deus possa usar uma pessoa para falar com a Por outra. exemplo, no quantas seu coisas Deus nos individual. revelou aqui? Sim. O que é revelação? Revelação é tornar ciente aquilo que eu não sei. Quantas coisas aqui a gente não sabia, hoje a gente está sabendo? Ele revelou sua palavra. Nada fora, nada de algo inexistente. Né? Por exemplo, a Bíblia fala de muitas curas, Jesus ressuscitou muitos mortos, né? Mas ele não cresceu a perna de ninguém, a mão de ninguém, o nariz de ninguém. Mas o senhor acredita que o senhor possa pedir uma resposta para Deus no seu particular, Sim, no Deus seu responde. íntimo, e à noite Deus usar alguém no culto? Sim, É isso através que da eu- palavra. Não através da palavra. E por onde Deus fala? Não, assim, calma, tá vendo? Olha, Vamos analisar, vamos lá. Olha, não. Vamos lá. Eu me converti, e eu novo na fé, um dia eu, na casa da minha irmã, lavando a louça, falando com Deus, mas em pensamento, não em voz alta, e pedindo algo para Deus. Quando Deus chega no culto à noite, o pastor não me conhecia, eu dobro meu joelho, eu sento, o pastor começa o culto, e ele fala, ô irmão do irmão Daniel, esse Deus manda te dizer que aquilo que você pediu, Isso é complicado. não é, talvez eu Eu não tô fosse brincando, eu tô brincando. do jeito que você pediu, Qual era ele esse? vai fazer, mas é no tempo dele. E para provar que é Deus, o telefone é de tocar, só foi isso que ele falou. Sim. Eu novo na fé, 5 horas da manhã, o telefone toca com a pessoa falando, meu coração chega e disparou de alegria. Durante 4 meses eu tive que viver esse processo até se cumprir aquela palavra que Deus o fala. homem de Deus trouxe à minha vida. É isso que eu Mas vivo a Bíblia. ele trata de algo existente. Ele não traz algo especial, diferente. Isso, não tá assim. Entendeu? É igual que aconteceu. Mas Você citou eu João sou Luz. muito tranquilo sobre Você isso. citou João Luz. Você citou João Luz. Quando foi para a morte, quando ele foi ser julgado, Sim. o que João Luz falou? Hoje vocês matam um ganso, mas daqui 6 anos ressuscitará um Vai cisne. levantar um. É uma profecia entendeu? para o futuro. Tá aqui? Não está. Mas tem contexto. Tem respaldo bíblico. Tem respaldo bíblico essa profecia de João Luz? Com toda certeza. Tem respaldo Com bíblico? certeza. Tem. Pensa aí um pouquinho. Não foi uma profecia diretamente para ele. Não. Vou dar um exemplo. Eu não estou perguntando isso porque Isaías. tem hora que. Vou dar um exemplo.
Quando Isaías profetizou sobre Ciro, persa, Sim. ele profetizou sobre Ciro, persa, quantos anos antes? Mais de 700. Há 700 anos. Não foi? Ele falou que se levantaria um que Isaías 45. seria aquele que iria dar uma nova oportunidade para o povo. Exatamente. A mesma coisa que aconteceu John Hus com Lutero. Lutero. A diferença está então no período. Ah, não. Deus mas- fala assim. Não, mas eu não pedi o texto. Deus ele acabou de falar de Isaías. Você não vai encontrar na Bíblia escrito John Hus vai profetizar. Não, você não vai encontrar. Ah, tá. Então a gente pode pegar esse texto de Isaías como Essa base evidência para a qual Deus ela pode tem- revelar, sim. Deus pode revelar. já pegada também. Por exemplo, guerra e rumores de guerra. É uma revelação. Se alguém fala que. Ó, veja só. Há 2 semanas atrás eu falei o que aqui? Lembra que eu falei, quando a gente estava falando aqui sobre as matérias? E aí eu fui falando uma por uma, apresentando os livros, tá no Sim. vídeo. Aí eu falo de história de Israel. A história de Israel eu não falo sobre essa história de Israel, eu falo do contexto político, das guerras, da formação do Estado de Israel. Aí eu falo, eu não sei se foi você ou foi o irmão que eu falei até de Yom Kippur. Aí vocês me querem ser língua estranha? Isso foi 2 semanas atrás. O que aconteceu essa semana? A guerra de Yom Kippur foi na década de 60 e 70. Está tendo uma nova agora. Você entendeu como que as coisas são? Vocês lembram disso? Está no vídeo, depois vocês assistem. Mano, ele falou um negócio lá de Yom Kippur, olha o que está acontecendo de novo, a mesma coisa, cara. Mais de 40 anos atrás aconteceu, está acontecendo de novo. E isso gera um impacto, lembra que eu falei? Que tudo que acontece em Israel gera um impacto religioso no mundo? Exatamente. E ninguém estava falando em guerra aqui. E Inclusive, aconteceu essa semana. inclusive, no pastor sábado. Carlos, eu disse só para concluir, eu disse que o pastor Messias na semana. Não, você não falou pastor, não, foi presbítero. Rapaz, foi presbítero, pelo amor de Deus, mas. Essa semana é o seguinte, eu escutei lá o reverendo Augusto Nicodemo respondendo uma pergunta de internauta. O cara perguntou tudo assim, falou, pastor, Israel é ou não o relógio profético de Deus? Aí foi enfático, falou, jamais. Israel não. Em hipótese alguma. Não tem evidência na Bíblia que Israel seja o relógio profético de Deus. Isso é invencionismo. Tá, você apontar. Ninguém vai falar comigo, Israel. Há muitas evidências. Eu disse lá, desculpa, pastor, eu aprecio muito, sou seu aluno, mas tem um detalhe. Permita mim, Deus que meus amigos discordar, discordo veementemente. Eu não sou dispensacionalista, como vocês sabem. Aí vai muito do posicionamento da igreja da qual ele pertence, que tem um posicionamento teológico talvez diferente. Ele era presbiteriano, né? A milenista, se não me engano. A milenista. Então é Você pode diferente. também reformado ali. Entendeu? Então é um posicionamento diferente. Você pode, a Bíblia te dá base para entender como Israel fosse, ou seja, o relógio. E Jesus falou diversas vezes quando a primeira tiver Os sinais. Os sinais seriam dados haverá a guerra, rumores de guerra. Por exemplo, teve a diáspora, teve o êxodo lá atrás, depois teve a diáspora, a formação do Estado de Israel. Tudo isso é E evidência. as histórias, as dispensações. Entendeu? Amém, irmãos? Irmãos, respondam o questionário. Deixa eu perguntar aqui, quem não tem um livro? Eu não queria assim. Oi? Quem não tem um livro? Então, aí a gente vai conversar. Depois, né? Depois o reverendo aqui vai. Eu vou falar sobre isso agora. Tá bom, irmãos? Respondam o questionário. E se você semana que vem, prepara as próximas, Josué já tá haverá aí. mais comentários sobre o negócio de revelação. Josué. Isso tem que ficar Josué bem vai fresco entrar na minha no- mente. Tem que ficar. Vai entrar no Antigo Testamento, Josué. Então, o ministério agora. O ministério é melhor que Eu o e peço oração aos irmãos e os irmãos continuem estudando e sempre traga mais pessoas, mesmo que a pessoa não esteja também. Os convites para aprender a palavra. Né? Traga. Pô, tá tendo pastor hoje na minha igreja lá, vamos lá assistir uma aula, traz, é bom, e a pessoa vai aprender bastante. Essa aula vai ficar gravada, depois vocês assistem, e materiais a gente vai compartilhando lá no grupo. Amém? Deus abençoe a todos. Irmãos, antes do pastor Carlos finalizar, eu vou